Olá pessoal do Blumenauense, estamos aqui hoje, nessa semana de finados, conversando com José Norbey, o clérigo aqui do cemitério São José. Bom, José Norbey, a gente queria agradecer você ter nos recebido para a gente falar desse tema tão importante aqui na sede da administração do cemitério São José. Obrigado, João, por estar aqui também e obrigado a todos os que neste momento estão aproveitando esta bela oportunidade para bem entendermos e bem vivermos este tempo especial que é para o cemitério, que é para as famílias e que é para o mundo religioso, como é a celebração de finados. José Norbey, a gente sabe que a época de finados é a época que as pessoas se dirigem aos cemitérios, que buscam relembrar os seus idos, né, e entram num estado de reflexão. Qual é a real importância, na questão, obviamente, religiosa, dessa data de finados para a nossa cultura, para a nossa comunidade? Sabemos que culturalmente, mas também desde a tradição, sabemos que cultura e tradição têm muita relação também, e religiosamente, o Dia de Finados, 2 de novembro, instituído há muitíssimos anos pela Igreja Católica e aceita desde um ambiente também ecumênico, é uma data de muita importância porque faz sentir a memória de nossos entes queridos. Deixando claro que não só é 2 de novembro, Dia de Finados, que se lembra do ente querido já ido, já partir desde nossa visão espiritual, religiosa, mas sabemos que esta data faz celebrar, faz sentir a memória, e isso é o que destaca esta data do Dia de Finados, fazer memória de nossos entes queridos. Então, para isso, eu destaco dois elementos fundamentais: visita e espiritualidade. Fazer memória dos entes queridos, visitamos o túmulo, o jazigo, o cemitério, e para isso então as famílias se desplazam ainda desde a mesma cidade e ainda desde outras cidades até o cemitério onde sepultou, onde deixou, ainda onde fizeram a cerimônia de cremação do ente querido. É uma maneira de visitar, de ir em família e de fazer memória desde a visita. Agora, um segundo elemento é a parte religiosa e espiritual. Se visitamos, dentro da visita também acontece um ambiente espiritual, religioso, de oração, que é importante. E é importante porque se vivencia a parte religiosa da família, em qualquer crença religiosa. Então, que é de uma religião, que é de outra, porque aqui não importa a religião, importa sim a espiritualidade e a religiosidade que vive a família, e desde essa religiosidade se faz uma oração de memória pelo ente querido que já partiu. Até que já vou aproveitar o teu gancho, o cemitério São José ele é sabidamente um cemitério de tradição católica, iniciou nesse meio, porém hoje ele atende de forma ecumênica, atende as mais variadas religiões. Como é que é no teu dia a dia, enquanto clérigo, lidar com esse ecumenismo dentro do cemitério, com essa variedade de religiões que a gente encontra hoje na nossa sociedade? Como é que funciona esse atendimento espiritual aqui no cemitério São José? É muito bonito, eu falo com toda certeza, da riqueza religiosa que no cemitério se vive desde esse ecumenismo. Riqueza porque a gente oferece com a maior alegria e com o maior amor, carinho a todas as pessoas em todas as suas opções religiosas. Porque o cemitério de São José nasceu desde uma visão católica, mas hoje tem uma visão mais ecumênica porque atende a todos. Cemitério não é para uma religião só. Cemitério oferece um atendimento a todos em suas opções religiosas, e desde aí com a maior tranquilidade, com a maior serenidade e com a maior vontade de oferecer um ambiente religioso, que disso se trata. Não pensamos em uma religião só, pensamos em um ambiente religioso para que todos possam expressar, vivenciar
sua religiosidade em um momento de dor e de luto, mas também um momento de memória dos entes queridos. Em um momento de dor e de luto, na hora da perda, na hora do sepultamento, na hora da dor e da tristeza, quando estamos despedindo um ente querido. Mas também na hora da memória, porque passaram um mês, passou um ano, passou o tempo, e as pessoas estão voltando, que justo que se celebra no dia de finados, o retorno ao cemitério para fazer a visita e para fazer a oração pelo ente querido, e esse momento já não é de dor, e sim de saudade, já não é momento de dor, e sim de amor, já não é momento de tristeza, e sim de saudade do ente querido, e então o momento de fazer memória do ente querido, desde todas as religiosidades, e por isso a alegria de oferecer um ambiente ecumênico para todas as famílias que chegam aqui ao cemitério São José. Bom, a gente sabe dessa tradição da guarda dos restos mortais, da vinda dos parentes para visitar esses restos mortais nessa época de finados, mas qual é a real influência da tradição católica na guarda dos restos mortais, tanto no processo de sepultamento quanto no processo de cremação que vocês vivenciam aqui no cemitério? Interessante essa sua pergunta, porque justo a semana passada, no dia 25 de outubro, guarde-se muito bem essa data, o Papa Francisco, a Igreja Católica com o Padre Francisco, o Papa Francisco, emitiu um documento que hoje é de suma importância até para nós que vivemos esta realidade cemiterial, que oferecemos um atendimento como cemitério e também como crematório. Justo o documento que tenho aqui nas minhas mãos é um documento que foi emitido no dia 25 de outubro, a semana passada, e que tem vários pontos muito importantes que esclarecem aquilo que você está perguntando. O cemitério São José, e quero deixar claro, que não por este documento, mas desde nossa espiritualidade e ainda desde nossa preocupação por bem atender as famílias, há muitos anos está orientando as famílias, as pessoas, quando se opta pela cremação e mesmo também quando se sepulta, que o cemitério é o lugar de nossos entes queridos. O cemitério é um lugar sagrado, até mesmo pelo que já falamos, é um lugar onde se vivencia a religiosidade, é um lugar onde se faz memória dos entes queridos, e já essas duas realidades já diz de tudo o que significa um cemitério como lugar sagrado. Fazemos memória dos nossos entes queridos, porque aqui deixamos história e fazemos história de nossos seres queridos, mas também vivenciamos a religiosidade em toda a sua amplitude, em toda a sua dimensão, não de uma religião só, mas a religiosidade de todos. Então, por isso o cemitério é um lugar sagrado, e o que a Igreja Católica hoje está deixando bem claro para o mundo católico, mas sabemos que também para todas as famílias. Então, que diz este documento? Para aqueles que optam pela cremação, deve ficar bem claro que os restos mortais sem cinzas não devem ser levados para casa, e sim devem ser guardados num lugar sagrado, que é o cemitério. O cemitério foi feito, o cemitério tem a história como o lugar sagrado onde deixamos os entes queridos. Então, que o documento deixa ainda, pode não usar a palavra proibição, mas se orienta-se as famílias a deixar os restos mortais sem cinzas num lugar sagrado. E então, que não devemos levar cinzas para casa, não devemos levar cinzas para espaços fora do cemitério, e sim deixar no cemitério. Um segundo ponto, justo como consequência disso, se não levamos para casa, então não tem que ter a ideia de aspergir cinzas em qualquer lugar. Que o documento diz, não deve se espalhar as cinzas em lugares estranhos, fora do cemitério, nem no cemitério mesmo, devem ser guardados. Não se deve espalhar as cinzas, devem ser guardadas. Aqui o documento, então, emitido pela Igreja, faço leitura, para terminar, do trechinho que esclarece muito aquilo que acabei de falar. As cinzas do defunto devem ser conservadas por norma
num lugar sagrado, isto é, no cemitério, ou se for o caso, numa igreja ou num lugar. Seja proibida a dispersão das cinzas no ar, na terra ou na água. As cinzas devem ser conservadas num lugar sagrado. Muito bem, para encerrar essa nossa entrevista, a gente está em tempo de finados, acho que é legal você falar um pouquinho da programação do cemitério agora para o dia 2 de novembro, como é que está funcionando isso, as entradas, saídas do cemitério, vamos ter missa, como é que o povo pode acessar o cemitério? Claro que sim, João. O cemitério São José se preocupa de bem atender, de bem servir para este dia e sempre, mas de maneira particular para este dia 2 de novembro e toda a semana nós temos já toda a estrutura de nossa equipe de colaboradores para oferecer aquilo que já falei dos dois elementos. O primeiro elemento é a visitação e o segundo elemento que é a parte de celebração da religiosidade. Então, enquanto à visitação, o cemitério estará aberto de maneira particular no dia 2 de novembro, desde bem cedo, as portas sempre se abrem para oferecer o espaço e liberação do espaço para a visitação. As famílias chegam no seu túmulo, ao jazigo, fazer oração, até limpar o túmulo. Então, no cemitério tem toda essa estrutura, até de nossos colaboradores, até desde já. As pessoas que pronto se sentam meio confusas em achar um túmulo, saiba que nossa equipe está disposta para oferecer orientação. Basta procurarmos, a gente oferece todo esse atendimento e esse serviço de orientação às famílias e de ajuda em qualquer coisa que pronto tenham dúvidas ou necessidade. E na parte segunda, que é a parte celebrativa, a parte religiosa, estão programadas duas celebrações, uma de manhã às 9h30, com a presença e a presidência do Dom Rafael, bispo da Diocese de Blumenau. Então acontecerá essa missa às 9h30 da manhã. Após a missa, bênção dos túmulos, o nosso bispo vai se desplaçar por meio do cemitério, abençoando os túmulos e as famílias que estão no túmulo. Aquela visitação normal, a visitação das famílias. Então, lindo que a família receba também a bênção no túmulo, junto com os entes queridos que estão ali mesmo sepultados. E a outra celebração vai ser às 19h, 7 da noite, com a presença do padre Joan Bagman. Então, também a celebração que fechará o dia de finados, um ambiente religioso, um ambiente espiritual, com o padre Joan Bagman às 7 da noite. Então, o que o cemitério de São José tem programado, e estamos oferecendo desde a visitação toda a colaboração com nossa equipe para orientar as famílias, e desde a religiosidade as duas celebrações que acontecerão 9h30 da manhã e 7 da noite. Então, obrigado. Fica aqui mais um Blumenauense Entrevista. Acompanhe o nosso site, acompanhe o nosso canal e o nosso Facebook, curta a nossa fanpage e continue bem informado na cidade de Blumenau. Grande abraço.